Shalom e bem-vindos a Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Shalom, saudações a todos ao redor do mundo. Gostaríamos de lhes dar as boas-vindas ao debate de hoje e também, como sempre, de Israel. Seja muito bem-vindo, Baruch. Como você está? Shalom, Christian. Eu estou bem, e você? Demos graça ao Senhor em todas as circunstâncias. Sim, estamos bem. Irmãos e irmãs, obrigado por estarem no debate de hoje. Muitas vezes, somos motivados a realizar esses debates em função das perguntas feitas online ou por e-mail. E a de hoje é muito importante por alguns motivos. Jesus, Yeshua, é Deus. Quando falei sobre isso, recebemos mensagens de pessoas que gostariam desse esclarecimento, é claro, mas também porque elas são confrontadas por pessoas conhecidas ou não, pertencentes a outras religiões ou seitas, incluindo o Islã, que geralmente fazem a mesma pergunta. Yeshua, Jesus, nunca afirmou ser Deus. Ou então, não existe nenhuma referência sobre isso no Novo Testamento. Portanto, trata-se de analisarmos isso. Esperamos sob uma perspectiva bíblica, a fim de capacitarmos irmãos e irmãs a saberem como responder. Se você já está pronto, Baruch, vamos começar. Sim, vamos começar. Ok, então, como sempre, é claro que começaremos com as Escrituras, com a Palavra de Deus, que é a coisa mais importante. Colossenses 2, versículos 8 e 9. Tenham cuidado. Eu gosto de como ele nos adverte claramente, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não segundo Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Como você responderia aos comentários? A resposta curta é: sim, a Bíblia definitivamente ensina que Yeshua é divino, que ele é filho de Deus, que ele é Deus. Essa é uma excelente passagem bíblica que, acredito, deixa isso muito claro. Há outras também que não apenas apontam, mas afirmam de forma muito ousada e clara que Yeshua é Deus. Então, se você perguntar a qualquer pessoa ligada à nossa organização, nós acreditamos que nossa declaração de fé fala claramente sobre a divindade do Messias. Amém. Obrigado. Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança, que é o arrebatamento, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Seus comentários, Baruch. Essa é uma excelente passagem bíblica, porque se considerarmos a gramática, o que devemos fazer? Veremos algo sobre a palavra aparecendo. O grego é uma linguagem muito precisa. Se estivermos falando de duas pessoas, podemos usar o termo aparecendo no plural para indicar isso. Porém, no grego está no singular. Então, ali, fala de Deus e do nosso Salvador não como duas entidades, duas pessoas, mas como uma só. Assim, a gramática nos ajuda a entender, a esclarecer e temos confiança em nossa teologia de que, mais uma vez, nosso Salvador Messias, com certeza, Jesus Cristo é, de fato, Deus. Amém. Obrigado. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1. O motivo pelo qual também inclui as passagens de Pedro é porque, infelizmente, algumas pessoas dizem que Paulo escreveu seu próprio evangelho. De onde elas tiram isso é ridículo, mas é por isso que estamos expandindo e não olhando apenas para os escritos de Paulo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Novamente, o mesmo tipo de linguagem, a mesma conclusão. As Escrituras deixam muito claro, de inúmeras e diferentes maneiras e em uma grande quantidade de passagens, que nosso Salvador, o Messias Yeshua, é o nosso Deus. Obrigado. Agora em João 8:58. Estamos nos referindo ao próprio Messias Yeshua, às suas próprias palavras.
Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes de passar a palavra para você, Baruque, fiz um pequeno comentário sobre uma referência a Isaías 43:10, para a mesma referência ao eu sou. Agora, por favor, me corrija se eu estiver errado, Baruque. Mas, aparentemente, ego eimi, no grego que Yeshua usou aqui, é exatamente idêntico a eu sou, como Deus descreveu em Isaías 43:10. Eu acredito que você está absolutamente certo sobre isso. Eu não verifiquei para confirmar, mas vemos claramente que, em grego, o que você disse, ego eimi, é uma maneira de transmitir a ideia de eu sou. É interessante se voltarmos. Eu percebo que sua referência é Isaías 43:10, mas sabemos que, no livro do Êxodo, nós vemos que Moisés perguntou a Deus: e se me perguntarem, quem me enviou? Em todas as Bíblias, em inglês, está escrito, diga-lhes que eu sou. Mas literalmente nessa passagem está escrito, eu serei. Ela fala sobre Deus se declarando e demonstrando quem Ele é, mostrando o que Ele fará. Portanto, essa passagem é um pouco diferente, mas quando chegamos a Isaías e outros, fica claro que, no Novo Testamento, encontramos aquela frase que você mencionou, ego eimi, que é claramente uma tentativa cheia do Espírito, uma tentativa ungida pelo Espírito Santo para capturar o conceito hebraico do mesmo conceito que se refere a Deus como o grande eu sou. Amém? Obrigado. Vamos ver outra passagem, mais uma vez, do próprio Messias, retirada diretamente de João 8:24. Portanto, eu lhes digo que vocês morrerão em seus pecados, porque se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Fiz a mesma referência a Isaías 43:10. Seus comentários sobre essa passagem, Baru? Sim, o Messias, especialmente no Evangelho de João, se revela de diferentes maneiras. Há muitas passagens em que o Messias declara: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, entre outras. E isso serve para destacar quem ele é. E há ainda outra característica. Esse eu sou aponta para a divindade. Mas deixe-me mencionar algo com o que precisamos ter cuidado. Existem aqueles que também acreditam na divindade de Yeshua. Isso é ótimo, mas eles defendem a chamada doutrina da unicidade, que ensina algo herético, que Deus é um só, algo com o qual concordamos. Porém, dizem que Deus apenas se manifesta em diferentes modos ou expressões. Às vezes, ele aparece como Pai, às vezes como Filho ou como Espírito Santo. Bem, nós discordamos dessa doutrina da unicidade. Nós acreditamos na Trindade. Acreditamos que Deus se manifestou em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 é igual a 1. 1 é igual a 3. É difícil para um ser humano compreender isso. Também vemos em alguns escritos rabínicos esse mesmo conceito trinitário, o mesmo conceito da trindade de 3, relacionado ao único Deus. Vemos também os sábios de Israel apontando esse aspecto trinitário em relação ao único Deus. Um dos lugares onde vemos isso é no livro de Isaías, de onde esse trecho foi retirado, e faz parte do serviço litúrgico, onde dizemos Kadosh, 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 Hashem Baot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Por que 3 vezes? Refere-se a este aspecto trino de Deus. Posso perguntar outra coisa, Baruque? Pois sei que é algo que as pessoas têm curiosidade. Quando o Messias, nesses trechos das Escrituras, especialmente citando Isaías, quando ele se refere a si mesmo como eu sou, o grande eu sou, certamente os fariseus e os estudiosos, e é por isso que às vezes queriam apedrejá-lo, certo? Exatamente. Ele foi, por fim, acusado de blasfêmia no Sinédrio, porque entenderam que ele se proclamava como Deus. Uma passagem fundamental é quando o Messias foi questionado por Caifás, o sumo sacerdote: você é o filho do Deus Altíssimo, o bendito? E o Messias respondeu que sim. Ele afirmou sua divindade, disse que era o filho de Deus, mas ele também citou o livro de Daniel, capítulo 7, onde fala sobre o Filho do Homem, semelhante ao Filho de Deus.
Se observarmos com atenção, ele comparece perante o ancião de dias, ou seja, Deus Pai. Não há controvérsia sobre isso no cristianismo e no judaísmo. O ancião de dias é Deus, sim, e ele herda tudo, a ponto de também ser adorado. Então, uma vez que ele associou essa passagem a si mesmo, foi quando o sumo sacerdote disse: por que precisamos ouvir mais testemunhos? Ele mesmo confirmou a blasfêmia, porque ele diz que é Deus. Então o Sinédrio entendeu que o Messias disse, a respeito de si mesmo, que ele é divino. Amém. Creio que, antes de examinarmos outras passagens e considerando o tempo disponível, não incluiremos esse ponto neste debate. Mas em referência a Eu Sou, quando Jesus foi traído por Judas e preso naquela noite, quando perguntaram aos soldados, havia um grande número de soldados, quando perguntaram quem era Jesus de Nazaré, ele disse: Eu sou o Senhor, o poderoso e o grande. Mas todos caíram para trás sob o poder desse nome. Quais são os seus comentários sobre isso, Baruch? Sim, outra grande passagem. Nela, João transmite claramente ao seu público, os leitores do Evangelho de João, a divindade do Messias, exatamente no ponto em que estamos discutindo agora. Aquele termo que, em grego, é traduzido como eu sou, funciona como uma forma de expressar a mesma realidade mencionada em Isaías capítulo 43, versículo 10, onde Deus é apresentado como o grande eu sou. Então, mais uma vez, é uma grande ilustração desse poder, desse nome que ele associou a si mesmo. Amém. Obrigado. Agora vamos examinar atentamente Apocalipse 22, versículos 12 a 13. Aqui também é o Messias falando. Eis que cedo venho e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A razão pela qual faço referência novamente a Apocalipse 18, e por favor me corrija se eu estiver errado, Baruch, mas em Apocalipse 18, quando fala: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é Deus Pai em Apocalipse 1:8, mas aqui em Apocalipse 22, versículos 12 a 13, é o Messias e Yeshua citando exatamente o mesmo nome que Deus Pai. Está correto? Está totalmente correto. Um dos propósitos do livro do Apocalipse, sabemos. As pessoas sempre me perguntam. Às vezes é confuso, mas João é o autor. Então, é o livro do Apocalipse de João. O livro foi escrito por ele, mas é a revelação de João sobre o Messias e Yeshua. João quer revelar, e ele faz isso especialmente neste primeiro capítulo, ao qual você se refere. Ele escolhe passagens do Antigo Testamento que se relacionam a Deus Pai e as aplica a Deus Filho para anunciar e confirmar exatamente o que estamos falando, que Yeshua é Deus. Amém. Quanta beleza nas Escrituras. João 20, 28. E vou passar a palavra para você rapidamente, Baruch, para que você possa contextualizar a situação de Tomé e o que ocorreu aqui. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Mais uma vez, alguém se referindo ao Messias como Senhor e Deus. Agora, você, Baruch, Yeshua não corrigiu, dizendo: não, eu não sou o Senhor, Deus. Ele nunca disse nada que contradissesse o que Tomé proclamou. Obviamente, o contexto a que você se referiu é que Tomé nem sequer acreditava na ressurreição. Ele duvidava dessas coisas e disse: Não acreditarei a menos que eu possa sentir, tocar, ver todas essas coisas. E Yeshua apareceu, e quando ele encontrou o Salvador ressuscitado, aquele que ele sabia que havia morrido, sido sepultado, mas agora ressuscitou dos mortos, ele proclamou exatamente isso a respeito de Yeshua. Ele é o Senhor de Tomé, o Deus de Tomé. Ou seja, é uma descrição, uma declaração, poderíamos dizer, em que afirma o senhorio e a divindade de Yeshua. Amém. Obrigado.
Agora, vou usar alguns versículos diferentes aqui de João 1, versículos 1 e 2, e depois o versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Seus comentários, Baruch. João está escrevendo de forma que expõe quem é Deus e fala com Deus sobre Deus, comentando sobre a palavra que todos sabemos pelo contexto ser Yeshua. Sim, e quando ele diz que a palavra de Deus, temos uma clara referência, de novo, à divindade. Quando ele fala sobre contemplar a glória do unigênito do Pai, aqui, mais uma vez, trata-se de uma linguagem teológica que aponta claramente para João, proclamando a divindade, a identidade do Messias como o Filho de Deus. Os sábios, os membros do Sinédrio, quando entenderam que ele estava dizendo, eu sou o Filho do Bendito, compreenderam que isso apontava para a sua divindade. Portanto, para aqueles que dizem que a Bíblia, o Novo Testamento, nunca menciona a divindade do Messias, isso é simplesmente falso. Amém? E acho que já analisamos várias passagens das Escrituras para provar isso. Apenas mais algumas. João 10:30. Eu e o Pai somos um. E João 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou com vocês há tanto tempo e ainda não me conhece. Ele dirigiu-se a Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Então, como você pode dizer, mostre-nos o Pai? Seus comentários, Baruch. Sim, ótimas passagens. Já vimos uma boa parte, mas ainda há muitas outras que falam da divindade do Messias, da sua identidade, e algumas também no Antigo Testamento. Por exemplo, todos conhecemos a passagem sobre o nascimento do Messias em Belém, da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, em português, versículo 1, em hebraico. Se você analisar atentamente o texto em hebraico, verá que ele descreve aquele que há de nascer, o governante, o juiz justo, como alguém que procede do Pai, e cujas origens remontam aos tempos antigos, à eternidade. Então, quando você observa isso no idioma original, ele de fato proclama a mesma coisa que estamos enfatizando. O Novo Testamento confirma. E muitas passagens do Antigo Testamento também falam sobre o Messias ser Deus. Amém. Obrigado. Você certamente mencionou anteriormente, Baruch, sobre a doutrina e a teologia da Trindade, que todos nós abraçamos. É claro, por ser bíblico, eu coloquei esses diagramas em inglês e espanhol. Talvez você possa conversar um pouco com eles, Baruch, porque algumas pessoas ficam confusas com a explicação, mas na verdade é bem fácil de entender em termos da Trindade. Posso passar a palavra para você? Bem, podemos entender isso, compreendendo a fé da perspectiva confessional que Deus é 3 pessoas em um só Deus. Agora, para começo da explicação, vou contar minha experiência. No seminário que frequentei, nosso professor de teologia sistemática convidava pastores da região para falar sobre a divindade, a Trindade. E ele os deixava falar. Todos diziam, eu acredito na divindade de Cristo, acredito na doutrina da Trindade. Eles se levantavam e começavam a falar, mas não iam muito longe antes de dizerem algo que entrava em conflito. E ele sempre os interrompia, de forma bem humorada, para mostrar que, para dar exemplos e explicações, às vezes é difícil, devido às limitações da nossa língua. O melhor que podemos fazer é usar essas referências bíblicas que você compartilhou para mostrar a verdade da divindade. De fato, a doutrina da Trindade, o que ela enfatiza, assim como o nascimento virginal, é a divindade do Messias. Temos Deus sendo um só. Então, esses diagramas são muito úteis para entender. Se você olhar para a parte externa, onde diz que o Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho não é o Pai.
Eles são três pessoas distintas, mas há um só Deus. Como a Escritura emprega um termo singular, traduzida como divindade, trata-se de algo relacionado a Deus, à sua natureza, ao seu caráter e à sua identidade. E como vemos em outra passagem bíblica, o Messias não achava que fosse algo a ser compreendido, algo que ele ainda precisasse aceitar para ser visto como Deus. Então, há muitas outras passagens, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que apontam para a Trindade. E antes que recebamos comentários, e receberemos comentários, já os recebemos antes, Baruch, quando alguém nos escreve dizendo que a palavra Trindade não existe em nenhum lugar da Bíblia. Quais são seus comentários em resposta a isso? Sim, muitas vezes, o que percebemos é que a Bíblia diz algo e então usamos uma palavra para definir isso, para ajudar as pessoas a entenderem a referência que a passagem está fazendo. Então, se as pessoas têm problema com o termo Trindade, talvez seja porque a palavra não esteja lá. Mas o conceito, o que Trindade representa, o que ela revela, é claramente referenciado em várias passagens bíblicas. Vou repetir, a Trindade se refere ao fato de que temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é divino. O Espírito de Deus tem os mesmos atributos que Deus Pai, e vemos que o Messias também os tem. Há algum tempo, uma pessoa me escreveu um e-mail sobre o fato de que Deus não é onipresente? Ele está em todos os lugares, correto? E ele disse, eu acredito nisso com relação ao Espírito Santo. Bem, agora ele tem 2 dos membros da Trindade, mas ele disse, lembre-se, Yeshua era limitado pelo seu corpo. Bem, seu corpo tinha limitações, mas isso não o limitava. E um ótimo exemplo disso está no livro de João, no final do capítulo 1, quando ele viu Natanael sentado debaixo de uma árvore. Natanael reconheceu isso de forma natural. Yeshua não poderia tê-lo visto. Ele não estava lá. Ele não poderia ter testemunhado isso. Mas Yeshua mencionou isso. Ele sabia disso, pois ele é onisciente. Não precisa estar fisicamente em algum lugar para saber tudo o que está acontecendo. E é por isso que, quando Yeshua disse isso, ele disse a mesma coisa. Você é o Filho do Deus vivo, você é o Messias, e ele o recebeu. De tantas maneiras, as Escrituras apontam para a divindade do Messias. E a Trindade, basicamente, apoia que Deus é um, como dizem as Escrituras, apoia que Deus é um. Como dizem as Escrituras, mas que existem 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São partes dessa divindade, cada um sendo Deus, não partes de Deus, não a soma total de Deus. Se você o juntar, cada um individualmente é Deus, mas há um só Deus. Essas 3 pessoas são um só Deus. Amém. E é ótimo que você tenha resumido assim, Baruch. Para as pessoas que fazem tanto alarde sobre a palavra Trindade não estar na Bíblia, porque, como você disse, é um termo teológico usado para resumir o conceito, mas eu também, para aquelas pessoas que ficam tão presas a palavras que não estão na Bíblia, eu também teria esse diálogo e perguntaria a elas. Se elas conhecessem a palavra de Deus, eu diria, vocês acreditam que Deus é onipresente? Normalmente elas responderiam, sim. Perguntaria então, vocês acreditam que Deus é onisciente? Sim. E então eu perguntaria, bem, você acredita nisso, mas nenhuma dessas 2 palavras está na Bíblia? De certa forma, você acaba sabendo como responder com amor, porém as leva a pensar para não se deterem tanto nessa palavra. Eu realmente agradeço por compartilhar este exemplo, porque eu nunca tinha pensado nisso. Vou usá-lo no futuro. O que você acabou de dizer sobre onisciência e onipresença é excelente. Por último, as pessoas ficam curiosas quando se trata de Yeshua como Deus, então elas perguntam, a quem devemos orar? Eu fiz um comentário ali e, claro, pedirei a você para explicar melhor, mas Yeshua foi o melhor modelo para nós e não devemos tentar mudar ou melhorar o que ele disse. Então, Yeshua nos ensinou a orar e nós oramos ao Pai, como está em Mateus 6. Oramos o Pai Nosso, a oração do Senhor. Nós nos aproximamos do Pai em nome de Yeshua, porque Yeshua disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Você concorda com isso, Baruch?
Quais são seus comentários? Sim, quando eu oro a Deus Pai em nome do Messias Yeshua. Não acredito que haja problema em orarmos diretamente a Yeshua. Então, eu me sinto muito confortável em orar a Deus Pai em nome de Yeshua. Uma coisa que eu gostaria de dizer, que está relacionada a isso, é que se alguém rejeita o nascimento virginal, está rejeitando também a divindade do Messias. Se você rejeita a divindade do Messias, então você não tem a identidade. Você não sabe quem Yeshua é. Se você não reconhece a identidade correta, então não pode receber ninguém. Você não pode usar esse nome. Ele pode ser uma figura messiânica para você. Mas você não crê da mesma forma o Islã. Recentemente estava em um avião e conversava com uma pessoa muito simpática. Nós discordamos. Tivemos uma boa conversa, mas certamente discordamos. E eu disse a ele que era muçulmano. Não, você não crê em Yeshua, em Jesus? Eu disse, porque o que o Alcorão compartilha sobre ele é diferente do que a Bíblia diz sobre ele. Então você usa esse nome, mas a identidade, os atributos, as obras, tudo isso é diferente. Portanto, você não crê no Yeshua bíblico. Da mesma forma, se você nega a divindade, você não crê no Yeshua bíblico. Você não pode dizer o que recebeu. E, portanto, se você rejeita a divindade, você não é salvo. Amém. Esse deve ter sido um voo e tanto, Baruch. Acho que o Senhor colocou essa pessoa muçulmana bem ao seu lado de propósito. Então, algum comentário final, Baruch, para os espectadores? Acho que compartilhamos no tempo limitado que nos foi disponível várias passagens bíblicas que confirmam claramente, de forma bíblica, que Yeshua, Jesus, é Deus. Esperamos também tê-los preparado para responder algumas perguntas sobre referências bíblicas, caso se deparem com essas questões. Seus comentários finais, Baruch. É uma ótima passagem bíblica. Cremos na divindade do Messias. Cremos na Trindade. Algumas pessoas podem discordar, e isso é um direito delas. Mas assim pensamos, e nos sentimos muito seguros nessa crença, baseada na revelação da Palavra de Deus. Abordamos algumas passagens bíblicas, muitas, mas ainda assim poucas em comparação a todos os lugares da Bíblia aos quais poderíamos recorrer para apoiar essa doutrina. Amém. E acho que, do meu ponto de vista pessoal, continuo lembrando às pessoas que chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Não apenas alguns, mas todos os joelhos se dobrarão e todas as línguas confessarão que Ele é o Senhor. Então, se você ainda não fez isso, eu o encorajo a fazê-lo agora, de livre e espontânea vontade, porque depois será tarde demais. E agradeço a você, Baruch, por seus ensinamentos. Certamente gostei muito deles hoje. Gostaria de agradecer a todos os espectadores, tanto em inglês quanto em espanhol e português. Obrigado por nos acompanhar. Se gostaram do vídeo e ainda não se inscreveram, por favor, inscrevam-se, compartilhem e curtam esse vídeo. Isso certamente nos ajudará. Como sempre, podem escrever para australasia@loveisrael.org. Baruch, muito obrigado mais uma vez. Algum comentário final? Obrigado, Christian. Esse é um assunto muito importante. Oramos para que as pessoas estudem as escrituras por conta própria, aquelas que você incluiu, e que descubram a verdade para que possam conhecer o poder de Deus. Amém? Então, irmãos e irmãs, obrigado por se juntarem a nós. Shalom e que Deus os abençoe. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.